Tá vendo esses desenhos bem legais? Eles são de alguns alunos meus e que depois de algumas semaninhas conseguiram obter esses resultados, só aplicando apenas as técnicas de desenho instantâneo do meu treinamento Desenha Agora. Eles perceberam que não é preciso nascer com um dom e nem ficar horas e horas estudando e treinando para poder aprender a desenhar bem. Para poder chegar a esse nível, você só precisa de duas coisas: os exercícios certos e as técnicas certas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. E se você quer ter esse resultado e até melhores, é só clicar no link da descrição e se destacar de todos à sua volta. Te espero lá. Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, seguinte, hoje eu tô trazendo a parte 2 do nosso tutorial do Saitama versus o Garou Cosmos. E sim, galera, eu fiz um fanart e eu vou ensinar certinho a vocês como fazer essa coloração aqui que você está vendo no desenho, tá? Principalmente essa galáxia que você vê aqui pelo Garou, beleza? E seguinte, galera, se você chegou aqui de paraquedas, né, você ainda não conhece o canal, não se preocupa que aqui você está na parte 2, a primeira parte vai estar no primeiro comentário fixado, que eu ensino a fazer esse desenho completinho aí pra vocês. E agora nós vamos fazer essa coloração insana. Então, mano, não esquece, se inscreve no canal pra dar aquela força. E, cara, claro, né, deixa o like aí, mano, deixa muito like, porque a gente tem uma meta de 1000 likes nesse vídeo, tá? Então ajuda aí no like, que eu tenho certeza que eu vou trazer mais vídeos assim pra vocês, se vocês ajudarem, tá? Olha, não esquece de compartilhar esse vídeo para os seus amigos aí que é fã do One Punch Man, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos lá para o nosso tutorial. Bora lá, moçada, começar a nossa coloração insana aqui. E aqui é o seguinte, cara, eu vou começar na parte do Saitama. Eu vou colorir o Saitama completo e depois eu faço a coloração do Garou, beleza? Então aqui é o seguinte, ó, como eu falei pra vocês, a gente tá trabalhando um fanart, tá? Então para eu fazer esse fanart eu tenho que fazer o meu estilo, certo? Aqui é o meu estilo de coloração, tá? Um pouquinho do meu estilo pra vocês aí. E aí eu vou começar com o marrom e eu vou trabalhar muito a questão de esfumar na coloração. O que é esfumar? É justamente esse efeito que vocês estão vendo aí que fica com marrom. Como se fosse um efeito de degradê, né? Que vai ficar uma parte mais escurecida, uma parte um pouquinho mais clarinha, de acordo com quando ele vai chegando nas extremidades da coloração, tá? Com esse marrom eu demarco todas as sombras que eu quero que seja um pouquinho mais forte no desenho do Saitama. Em seguida eu vou vir com o bordô, vou passar um pouquinho por cima do marrom e um pouquinho para fora também, tá? Eu vou adentrar um pouco mais sobre as outras partes que eu não tinha colorido de marrom também, para deixar um efeito ainda melhorado no desenho, tá? Lembrando que esse marrom e esse bordô eu estou usando na base da roupa dele também, na parte que vai ser amarelada na roupa dele, certo? Agora, para continuar nossa coloração, eu vou vir com um rosa claro e vou pintar completo essa base do rosto dele, tá? Então tudo que eu não tinha colorido, né, no caso aqui, eu vou fazer a coloração. Inclusive muitas partes aqui que eu tinha passado o marrom e o bordô, eu vou passar o rosa claro por cima para deixar bonitão também e vai ficar insano aí para vocês, certo? Agora que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um cinza, eu vou fazer um efeito aqui no olho do Saitama, tá? Eu vou deixar um pouquinho acinzentado. E a gente sabe que a base da roupa dele aqui na capa é cinza, tá? Inclusive os brilhozinhos que tem aqui nessa bolinha que prende a capa, né? Vai ser um brilhozinho cinza. Então eu também vou usar na base da argola, tá? Na gola, do caso, na roupa dele, certo? E na parte do zíper dele também, beleza? Aí eu vou passar o cinza, eu vou definindo as sombras e vou preenchendo elas ao meu estilo aí também. Você pode usar seu próprio estilo de coloração também, seguindo essas dicas, beleza? Para deixar essa parte cinza um pouquinho mais bonita, eu vou passar um pouco de azul sem forçar muito, tá? Só para dar uma presença azulada ao cinza, certo? E aí vai ficar uma coloração insana em todas essas partes que eu já tinha passado, beleza? Vocês vão ver que vai ficar bem colorido. Em seguida eu posso vir com o amarelo, fazer o preenchimento da roupa, né? Toda a partezinha da roupa de amarelo que aparece aqui no Saitama. E depois, para finalizar, eu vou fazer os botões de preto, né? Que aí é o que restava aqui para fazer, deixar o desenho completo, beleza? E galera, seguinte, se você quer aprender mais sobre coloração, se você vai ver essa coloração como vai ficar insana, cara, várias dicas aqui. Lá no meu treinamento online eu ensino muito mais coisas sobre colorações para vocês, inclusive desenhar do zero ao avançado, tá? Coloração do zero ao avançado também. Então me dá uma chance de ser seu professor clicando aí no primeiro link da descrição.
tá? Ou no comentário fixado. Vai lá me dar essa chance que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora vamos colorir aqui a parte do Garou, beleza? Para começar o Garou é o seguinte, galera. Nós vamos ter que meio que simular, né? Simular, cara, porque é uma coisa muito difícil de fazer com lápis de cores comuns, né? Como eu estou usando aqui, no caso, é a caixa de 48 do Faber-Castell. Eu vou usar um rosa e a gente vai ter que desenhar as galáxias que tem por ele aqui, tá? Tem várias partezinhas de galáxia, coisa de espaço, né? Uma coisa bem cósmica mesmo pelo Garou, tá? Para isso eu vou utilizar o rosa. Com esse rosa eu vou desenhar vários pontos luminosos de rosa, tá? Que serão as galáxias que vai estar aqui por ele, certo? Então eu vou fazer na base do rosto, no pescoço, nos ombros, tá? Onde aparecer galáxia pela referência que eu peguei lá do mangá, eu vou fazer. Em seguida eu vou vir com lilás, eu vou misturar um pouquinho com essa base de rosa também, tá? Eu não vou passar muito por cima do rosa, mas sim gerar uma mistura com rosa, como se tivesse uma expansão maior na coloração, tá? Então eu uso o lilás para isso e vai ficar muito legal. Em seguida eu posso vir com um azul. Esse azul ele vai ser tipo umas manchas aqui pelo Garou agora, tá? Somente algumas manchinhas. A gente vai cobrir essas manchas, tá? Nós vamos cobrir todas elas quando vir com as próximas cores, no caso, né? Mas faz essas tonalidades de azul que a sua galáxia vai ficar bem bacana, tá? Agora aqui vamos começar a dar o efeito final, tá? É a primeira etapa do efeito final para finalizar essa galáxia aqui no rosto, né, e toda a parte do corpo do Garou que aparece aqui no desenho, tá? Então o preto ele vai servir muito, né, para deixar um aspecto mais escurecido, né? Só que eu não vou forçar, principalmente nas partes centrais, na parte do centro ali do rosto, por exemplo. Veja que eu deixo muita partezinha clara, né? Eu forço mais nos cantos, né? E aí eu vou fazendo o preenchimento completo de todas essas partes. Tudo que tiver por fora aqui, eu vou fazendo com o preto até encostar, né, nessa parte que eu quis fazer de brilho de iluminação das galáxias, tá? Agora eu posso vir com o violeta e esse violeta é o que vai dar o efeito final à galáxia. No caso ainda temos mais um efeitozinho só, mas depois eu vou mostrar para vocês como é, tá? Mas para deixar os brilhos em destaques, a gente vai usar esse violeta, cara. Veja só como os brilhos que eu fiz ali, eles ficam muito mais parecidos, né? Muito mais próximos com a questão de realmente uma galáxia, um espaço, algo roxo, né? Algo violeta mais bonitão, tá? Então eu vou passar sobre todo o corpo dele, pela parte do preto, né, inclusive, né, e um pouquinho adentrando a partezinha que eu fiz com rosa. Onde eu cobrir de azul, eu não vou deixar ele exposto, eu vou passar esse violeta por cima também, tá? E veja só como vai ficar o efeito final dessas galáxias aqui. Final não, porque ainda existe um último efeito que a gente vai fazer, mas lá no finalzinho do vídeo, tá? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, como é um fanart, a gente não tem nada colorido ainda desse desenho, tá? Eu não sei se vão ser essas cores, aqui é uma cor de fanart mesmo, cara. Então aqui eu vou usar um azul cobalto para fazer a base do corpo do Garou, tá? Tudo que for de base do corpo dele aqui, eu vou usar esse azul cobalto. Mas veja que eu vou deixando vários espaços em branco, certo? Porque eu vou vir com outras tonalidades também. Aqui nós vamos trabalhar basicamente com 4 tonalidades. A primeira é essa azul, né? A segunda tonalidade que a gente vai trabalhar aqui é um carmim, veja lá, que é como se fosse um violeta bem escurecido, tá? Então esse carmim eu vou passar sobre vários pontos luminosos que eu deixei aqui, inclusive um pouquinho sobre a parte azul, né? Uma mistura entre o azul e o carmim também, para ficar bem bonitão, certo? E aí eu faço sobre todo o corpo dele, mas mesmo assim ainda deixando alguns pontos em branco, como vocês podem ver. Esses pontos em brancos que restou aí, eu vou pintar com o verde mar, tá? Então esse verde mar, ele vai deixar um pouquinho mais azulado e mais esverdeado essa coloração cósmica aqui do Garou, beleza? Então quando eu faço essa coloração completa com verde mar, a gente vai ver que já vai ficar com um aspecto muito bonito, porém ainda vai ter uma outra coloração no final do desenho. Antes da gente vir com a coloração final, eu vou pegar uma canetinha Posca e aqui eu vou dar um efeito tipo umas estrelinhas, tá? Nessas galáxias que tá por aqui, por dentro, certo? Então vou fazer vários respingos aqui por dentro, ó, como se fossem estrelinhas mesmo, inclusive trabalhando pelos astros que eu já tinha desenhado, né? Colocando umas bolinhas por dentro para dar um efeito de brilho maior e veja só como vai ficar
muito bacana, muito insano. Vou usar também para fazer uns efeitozinhos bem de leve por fora no desenho, mas esse é quase nem aparece, tá? É só para dar um efeito diferenciado mesmo, beleza? E agora, para finalizar de vez o nosso desenho, eu vou vir com o preto e eu vou dar uma vida maior às sombras do desenho, tá? Então tudo que eu ver aqui que eu quero sombrear um pouquinho mais, que eu quero forçar um pouquinho mais aqui na tonalidade, eu vou passar o preto, principalmente nessa parte de cima do cabelo dele, tá? Que é a parte que eu vou trabalhar mais, certo? Na parte do corpo eu nem trabalho muito esse efeito de escurecimento, mas na parte do cabelo é o que ela vai predominar mais para dar esse efeito ainda maior ao desenho, beleza? E olha só como tá bacana o nosso desenho, né? Agora a gente só precisa fazer um último detalhe, tá? Nós vamos fazer a divisa aqui entre um e o outro, para não ficar assim, tipo uma divisa toda seca, né, crua. Eu vou fazer tipo uns tracinhos, como se fosse traços de velocidade indo para cima ou para baixo, enfim, em vertical, né? Então esses tracinhos aí eles vão estar bem posicionados, né, como se fosse uma transição entre a imagem do Garou e a imagem do Saitama, beleza? E olha só como ficou insano esse tutorial aí para vocês. E galera, vocês sabem, né, esses tutoriais eles dão muito trabalho de fazer, tá? Principalmente por ainda não existir nada colorido, somente fanarts mesmo, então a gente não sabe nada do que tá acontecendo aí no momento no mangá, né, sobre a questão de cores, enfim, tonalidades. Mas é isso aí, cara, eu espero que você tenha curtido esse tutorial. Se você não viu a primeira parte, ela tá no primeiro comentário fixado. Não esquece de deixar 1000 likes nesse vídeo e compartilhar esse vídeo para os fãs aí de One Punch Man. Cara, compartilha que vai me ajudar demais e eu continuo ajudando vocês, tá? Valeu e até a próxima.